se encontrava muito. O Hollis era um paizão, era um cara sensacional. Mestre, falando nisso, né? Você contando. Opa, deixa eu te colocar aqui, mestre. Acabou que você saiu. Você falando sobre sobre algumas pessoas da época, né? E eu tive a honra de entrevistar há uns 2 meses atrás o grande Maurício Gomes, o Maurição, né? Pai do Uhum. Roger. E ele falou: você vai entrevistar o Jacaré, pô, a guarda dele era chata, viu? Ele falou, pô, e contou de algumas histórias que vocês iam para as paineiras na época de competição, cachoeira. Lembra um pouco para a gente como é que era a preparação física da época, e Bom, você é formado em preparação, formado em educação física, você utilizava muito do seu conhecimento também para agregar naquela época? sim, porque quando eu voltei de Nova York, eu realizei que eu não queria ter feito o que eu tinha tentado fazer, né? Vestibular para administração de empresas e tal, economia. Meu negócio era no esporte. E aí estudei bastante, tive que ficar estudando bastante tempo, porque tinha o vestibular, né? E abri o vestibular da Gama Filho, a segunda turma, o vestibular, essa segunda turma entrava em julho, então já entrava no segundo semestre. E aí eu fiz o vestibular, passei até bem classificado. Eu estudei muito, passei meses estudando, né, para fazer a prova. E aí fui fazer educação física na antiga Gama Filho. Acabaram de implodir lá os prédios onde foi uma grande universidade, tinha equipe de judô fantástica, natação, eles investiam muito no esporte, tinham professores muito bons. E eu me formei em educação física e sempre trabalhei com isso, né? Eu dava aula lá, eu me virava, eu dava aula particular, dava aula em academia de ginástica, me virava nos 30, mas nunca parei de treinar jiu-jitsu. O Maurição entrou um pouco depois, ele foi aluno até do João Alberto Barreto, e entrou o Márcio Macarrão também, e também já vinham com um DNAzinho de jiu-jitsu, e ali na mão do Hollis, o Hollis estava lapidando todo mundo, ele dava oportunidade para todo mundo. O Maurição era, pô, um cara sensacional, frio nas competições, era um cara grande, né, gigante, a gente chamava ele de urso branco. E o Márcio, agora ele está magrão, mas o Márcio era um monstro também, era fortíssimo, parecia aqueles descendentes de polonês, aquela família comprido, 90 quilos, umas pernas fortes, alto. Então era um treino que agregava muito, né? Tinha o falecido Ricardo Azuri também, que foi um craque, que era, além de um craque nos tatames, era um craque na fotografia, fez filmes, enfim. A nossa geração, eu acho que teve pessoas muito, muito competentes que saíram dali. Mestre, fazer uma pergunta para você, que é uma curiosidade que eu tenho. Já fiz alguma dessas perguntas para o próprio mestre Macarrão, que eu tive a honra de Uhum. entrevistar, o próprio Maurição. Maurício. Como você definiria a didática do mestre Hollis? Né? A gente não existe vídeo sobre isso, muito poucos vídeos, mas como que ele gostava de quê? De fazer alguma. Qual o tipo de treino que ele gostava mais? Sair de posição encaixada? Como é que era o tipo de treinamento que ele mais gostava de dar? Bom, o Hollis, ele tinha uma turma de aula particular, que ele dava aula de manhã. Ele tinha a turma das crianças, que eu dei aula para as crianças também, assim, ajudando, né, de instrutor, e foi o que me lapidou ali na carreira de professor. A aula do Hollis era muito especial, ele dava um aquecimento, era um aquecimento bem bacana, pular carniça e fazendo vários tipos de exercício, rolamento, aquela coisa toda, aquele aquecimento que corre e vai fazendo todas as variações, e mostrava uma ou duas posições
e a gente repetia, né, aquelas posições, às vezes mostrava a defesa pessoal, às vezes mostrava uma queda. O Hollis ele era muito bom em pé, então ele era um cara que depois ele entrou no wrestling, até representou o Brasil nos Jogos Pan-Americanos lá no México. Então o Hollis ele era muito, vamos dizer assim, quieto. Então, as aulas dele eram muito dinâmicas, muito variadas. Ele aplicava toda aquela filosofia. E era bem bacana. Às vezes botava um de luva e a gente tinha que bloquear, dar o pisão, bloquear certinho e dominar o cara no chão. Ele fazia uns treinos muito, muito bacanas. E perto de competição era mais treino, começa em pé e cai no chão, continua com o tempo um pouquinho superior ao tempo da luta. E o treino, assim, de um modo geral, era como é hoje, né? Fica de frente para o outro, vai trocando os pares e vai revezando. E antigamente não tinham muitos treinos assim de cercados, né? Treino só de montada, ou treino só de passagem de guarda, rodízio de guarda por cima, por baixo, aquela coisa toda, como a gente faz hoje como nas escolas Aliança, de um modo geral, né? Isso já é quase que parte da nossa metodologia. As aulas não são só de treino um a um, mas de treino de rodízio de passagem, tanto por cima quanto por baixo, de ataque lateral, de ataque montado, de ataque nas costas. No rodízio, o treino era mais geral. Esses treinos assim mais específicos eram dados mais ou nas aulas particulares, ou então eram os treinos, assim, vamos dizer, secretos da família Gracie, né? O Hélio gostava muito, o Hélio Gracie adorava, botava os meninos dele para fazer muito treino específico só de montada e aqueles detalhezinhos todo de fazer a saída certinha e de repetição. Isso era mais assim nas aulas particulares. As coletivas era aquilo, né? Jiu-jitsu old school e mostra duas posições, faz o aquecimento, duas posições e a porrada come até cansar. Mestre, fazer uma pergunta para você, que você foi um dos privilegiados, né? Enquanto a gente lê sobre o Hollis, você foi aluno dele, viu ele em ação ali várias e várias vezes. Conta um pouco para a gente qual que era o segredo que, lógico, não vamos comparar quem que foi melhor, que é bobagem, cada um na sua época. O Carson, Uhum. na sua época, foi o melhor da família, o Hollis foi o melhor da família na sua época, depois o Rickson, enfim. Mas no momento do Hollis, ele é unânime que ele foi o maior, o mais talentoso. O que que para você, vendo hoje, era o diferencial dele, era a velocidade, era o raciocínio dele, era a agressividade e saber, pensava rápido demais. O que que fazia ele ser o gênio que ele foi, dentro da sua visão? E conte alguma história, com certeza você viu, é lógico, sem citar nomes, enfim, alguma situação de alguém de uma outra modalidade que foi lá testar o Hollis, alguma coisa, algum treino fechado, e você viu ele finalizando a pessoa várias e várias vezes. Teve alguma situação que você viu, com certeza em ação, a genialidade dele, né? Bom, você estudando a história, inclusive está no livro lá, né, nos livros publicados aí pelo Elton, que são muito bacanas. O Carson ele viveu assim numa geração depois do Hélio, né? Então era vale tudo. O Carson ele foi assim, era um outro tipo de desafio, porque não tinha o jiu-jitsu esportivo. O jiu-jitsu ainda era assim, não tinha campeonato, não tinha organização de regras, e então era um sistema assim diferente do que é. E ele foi o herdeiro do Hélio. O Hélio parou, o Cássio entrou, bateu, ganhou de todo mundo, no máximo um ou outro conseguiu empatar com ele, mas a maioria das lutas dele todas por vitória. E aí passou, vai passando, né? A gente vai ficando mais velho, e aí o bastão caiu no colo do Hollis, mas o Hollis já foi uma defesa assim, mais de. Foi quando os campeonatos começaram a surgir. Eu lutei assim, eu, Maurição, vários alunos do Carson aí, o Pinduca, o
tantos craques aí da época, e então já eram aqueles campeonatos, né, em qual só podiam entrar dois, então fazia eliminatórios alunos do Rogers, alunos do Cassius, alunos do Hélio, às vezes tinham 2, 3 lutas antes de você poder se qualificar para representar a Academia Gracie, e o Holly sempre capitaneava o time da Academia Gracie. Era o faixa preta, lutava peso absoluto, mesmo com 70 e poucos quilos, e ganhava de todo mundo praticamente rápido. Assim, uma luta lendária dele foi com o Bocão, que era faixa preta de judô, da Gama Filho, aliás, um cara assim dos 95 quilos, e inclusive com passagem pela seleção brasileira. Então foi uma luta que o Hollis fez com ele e eles empataram. Mas o Hollis era um monstro. Na academia ele enfileirava todo mundo. Pergunta para o Márcio ou para o Maurição, e não tinha graça. Ele pegava a gente, ia um por um e ficava ali 1 hora e meia no tatame treinando com todo mundo. Teve aquele desafio, né, contra o pessoal do Karatê, que ele fez a luta principal com o professor lá que representava o Karatê na época. E também outro assunto depois foi as famosas brigas, né, com o pessoal da luta livre, porque um sobrinho do Hollis aí não tinha uma desavença com o pessoal lá do Flamengo, que já estava treinando Muay Thai e luta livre também, né, sem kimono. Então já houve aquela rivalidade, briga e aquela coisa toda, mas felizmente hoje em dia todo mundo se dá bem e essa época aí passou. Bacana, mestre.